Olá, Felas! Tudo bem com vocês? Felas, no vídeo de hoje eu vou expor um pouco a minha opinião, porque tem muitas pessoas que estão me contatando aí nas minhas redes sociais, no Facebook, em todas as minhas redes sociais, perguntando: João, o que você acha dessa taxação dos Estados Unidos que está fazendo com o Brasil? Isso é justo? Isso não é? O que está acontecendo? Você que está aí, o que você acha? Então hoje eu vou dar a minha opinião, uma geral a respeito do que eu penso, do que eu vejo, e é claro que eu não sou dono da verdade, só vou expor a opinião, porque eu vivo aqui, eu vejo o que acontece aqui e eu tenho uma visão fora do país. Então, é por isso que eu estou gravando esse vídeo aí, atendendo a pedidos de muitos dos meus amigos aí que estão me perguntando sobre. A primeira coisa, eu esperei o presidente do Brasil, o Lula, se pronunciar, porque muitas vezes você vê, o Lula disse isso, o Lula disse aquilo, o Lula falou isso e aquilo. Mas a entrevista que ele deu para a TV Globo, uma repórter da Globo foi lá e entrevistou ele. Então, baseado nas palavras dele, eu vou expor a minha opinião aqui agora. Tá, galera? Eu já, como todos sabem, eu já moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos, tá? E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência aqui também, para vocês entenderem no contexto geral, tá? Como é viver nos Estados Unidos? Como é viver num país capitalista? Como é viver num país de primeiro mundo? É bom, é legal, isso não é o foco do nosso vídeo, mas eu vou chegar ao ponto. Por que os Estados Unidos está aqui hoje? Por que os Estados Unidos é soberano? Por que os Estados Unidos, igual a algumas pessoas falam aí, faz o que quer? Não é que faz o que quer, galera. Quando eu mudei aqui, eu me perguntava por que os Estados Unidos está sempre envolvido em guerras? Por que os Estados Unidos está sempre na batalha? E eu tive essa resposta por mim mesmo, tá? Os Estados Unidos, galera, é um país que preza pela liberdade. É um país que preza pelo direito constitucional. É um país patriota, muito mais do que o Brasil. Inclusive, é até um país mais religioso que o Brasil, tá? Então, eles são muito mais... O americano é muito mais patriota que o Brasil. Ele respeita muito mais o país do que o brasileiro respeita o Brasil. Infelizmente, essa é a verdade, tá? Eu sei que eu vou receber muitas críticas aqui, mas é a realidade. Então, galera, é por isso. Os Estados Unidos, ele luta pela liberdade, ele luta para que as pessoas sejam livres, ao contrário do que está acontecendo hoje no Brasil, tá? Hoje tudo no Brasil é limitado, tudo no Brasil se você não pode mais expor a sua opinião, que o Supremo pode mandar te prender, entendeu? Isso daí é o que acontece nos países comunistas. E é o que o Brasil está caminhando para ser. Um país que você não pode ter liberdade de expressão, um país que você não vai ter poder aquisitivo, não vai ter poder de compra e vai se tornar, infelizmente, uma Venezuela, tá? E é isso que a América luta, para que todos tenham liberdade e os mesmos direitos, para ser bem exato. Outra coisa, por que a América faz o que quer? Porque é o país mais poderoso do mundo, galera. É claro que o Brasil também é um país soberano. O Brasil exporta muitas coisas para cá, para os Estados Unidos, tá? O suco de laranja que os americanos e eu bebo vem do Brasil. Aço, alumínio, a Embraer importa aviões, importa peças de aviões, exporta peças de aviões aqui para os Estados Unidos. O café que a gente toma no McDonald's aqui, que vem da América Central, América do Sul, mas parte dele também vem do Brasil. Então, o Brasil sim tem muita parte nas exportações para os Estados Unidos. Agora me respondam essa questão. Um ponto a mais. O granito, provavelmente esse granito aqui dessa mesa que eu estou sentado, ele veio do Brasil. Se você ir nas lojas de piso aqui, eu que trabalho com construção, se você ir nas lojas de piso aqui, você vai ver pisos, azulejos, que vêm do Brasil. Então, por que, se o Brasil é um país soberano, por que não está no lugar dos Estados Unidos? Por má administração. É só por isso. A entrevista do Lula
Então, primeiramente, eu não estou aqui para defender o Trump também, tá? Não estou aqui para defender o Bolsonaro. Cá nessa questão do Bolsonaro, porque foi o que o Trump escreveu na carta lá, tá? Muitas coisas que também que está acontecendo aqui na América, eu não sou a favor, mas eu estou aqui, eu estou sobre as leis do país, então quem sou eu para discordar? Estou aqui, então eu estou sobre as leis do país. E eu vi o Lula hoje pela manhã falando que o Brasil tem que ser respeitado, as leis do Brasil têm que ser respeitadas. Concordo, mas quais leis? Vindo de um presidente que foi preso, que é um ex-presidiário. A coisa mais complicada para conversar a respeito de política, para conversar a respeito do Brasil com um americano, é explicar para ele que o presidente foi um ex-presidiário. Ele olha para sua cara e dá risada. Então, por que o Brasil... Por que o Trump, na verdade, taxou o Brasil? Porque o Brasil não é um país respeitado. O Brasil é um país forte, soberano, como o Lula disse, só que não é respeitado, porque é mal administrado, porque tem na presidência um ex-presidiário. Isso é um dos pontos que chama atenção. Dentre tudo isso que eu falei para vocês aqui, tudo que o Brasil exporta, quando você conversa com um americano, falar do Brasil, a única coisa que ele lembra é o Rio de Janeiro e o Carnaval, como se a gente fosse só um país de festa. Então, os outros países não levam o Brasil a sério. E é por isso que o Brasil está na situação que está. Um país soberano, que é mal administrado, porque vendeu todas as riquezas, como a gente abre portas para outros países virem explorar as coisas, minério e tudo mais que tem dentro do Brasil e depois vender para o Brasil de novo. A gente é um país de corrupção. Infelizmente, corrupção existe em todo lugar, tá, galera? Não estou falando que aqui nos Estados Unidos também não existe corrupção, mas do jeito que é no Brasil. Aí o Lula vem falar, a gente precisa ser respeitado, a gente não pode aceitar que um país venha se intrometer nas nossas leis. Aí ele vai lá na Argentina levantar bandeira para a presidenta que foi condenada por corrupção, galera. E isso não é opinar no país dos outros? Aí ele vem falar que que o BRIC está ficando cada vez mais forte, que é responsável por 30% da economia do PIB mundial. Sim, o BRIC é responsável por 30% do PIB mundial. Da onde vem os outros 70%? Dos Estados Unidos. Não todo dos Estados Unidos, mas o país que tem maior, que contribui mais para o PIB mundial é os Estados Unidos, se eu não me engano, com 50 bilhões de dólares. Falar que a gente vai tentar criar uma moeda para não depender do dólar para fazer acordo comercial. Meu, que besteira. Vai lá, vê se isso funciona. Faz aí e vê se vai dar certo. Ou se vai dar certo, quantos anos que isso não vai levar. É claro, tudo tem que ter um começo, só que cada vez mais o presidente do Brasil está dando um tiro no pé. Cada vez mais ele está afundando o Brasil. Os Estados Unidos está hoje onde está porque o presidente, aí eu vejo nos comentários lá o pessoal, Lula lutando pelo Brasil, presidente patriota. Presidente patriota é o Donald Trump, que luta pelo seu país, que faz de tudo pelo seu país. O patriotismo desse país aqui, galera, é inacreditável. Às vezes as pessoas me perguntam, todo americano tem uma arma em casa. Sim, todo americano tem uma arma em casa, porque desde criança eles entendem que se eles precisarem ir para a guerra para lutar pelo país deles, eles não precisam estar no exército. Se acontecer alguma coisa, eles simplesmente vão pegar a arma deles e ir para a luta. Coisa que o brasileiro não faz. Que brasileiro que vai para a guerra para defender o Brasil? Nenhum. Até porque se o Brasil entrar numa guerra, está enrolado, né? Porque não tem poder nenhum, ainda mais contra os Estados Unidos. Então, essa é a diferença. O Donald Trump, sim, é um presidente patriota que luta pelos interesses, pela segurança e pela economia do país, galera. Infelizmente, é uma realidade. Os Estados Unidos é um país capitalista e gira em torno do capitalismo. Nada mais, nada menos que o capitalismo. Aí, o Lula vai lá me falar um monte de besteira, galera. Coloca o Lula
para governar os Estados Unidos para ver aonde vai, para ver o quão longe ele pode ir. Não vai, porque são ideologias totalmente diferentes. Igual eu digo, por isso que os Estados Unidos está hoje onde está. Aqui sim é um país que se respeita as leis. Aqui sim é um país onde as leis são cumpridas. Muitas das pessoas que têm problemas aqui, muitos dos imigrantes que têm problemas aqui, galera, é porque estão acostumados a vieram de seus países, onde dá-se o jeitinho, faz o que quer e nunca se é punido. Então a maioria das pessoas que tem problema aqui com justiça, tem algum tipo de problema, é porque veio dessa ideologia de eu vou fazer o que quer, porque eu sou acostumado assim no meu país e não vai acontecer nada, mas aqui acontece. Então, essa é a ideia. Aqui você é regido pelas leis dos Estados Unidos, você tem que respeitar, senão você vai preso. Aí em certo ponto da entrevista ele diz, a gente não tem a máquina de fazer dólar, os Estados Unidos têm. É claro, os Estados Unidos é a máquina de fazer dólar. Aí ele mesmo dá esses tiros no pé, ele mesmo dá essas mancadas no meio da entrevista. E eu vejo muitas pessoas lá falando, nossa, esse é um presidente que luta pelo Brasil. Galera, todo brasileiro tinha que ter uma experiência fora do país. Tá? Porque é só quando você está fora do país que você consegue enxergar a que ponto a gente está. A ladeira que a gente está descendo e continua rolando sem parar. Então, quando você está fora, você consegue enxergar o que está acontecendo. O Lula está lá, dando entrevista e um monte de gente nos comentários falando, porque ele foi sempre assim. Ele faz, é fácil ele ir em rede nacional agora, depois de toda a merda que ele fez no ponto que tá, ir lá e e contar aquele conto de fadas. É igual a novela. As coisas ruins acontecem, aí depois você vai lá e no final você acha que vai dar tudo, vai ficar tudo certo. Então é melhor ele ficar quieto, pensar no que ele vai falar para não piorar mais as coisas. Porque com certeza isso daí, se ele continuar nesse empurra, não vai acabar bem. E como eu estava falando, quando você mora fora do país, você entende, você vê a situação que está. Aí depois de tudo que aconteceu, o Lula vai em rede nacional e vai lá falar bonito. Mas falar bonito não vai resolver as coisas. Aí ele vai lá, fala bonito, todo mundo acredita, você entendeu? Aí todo mundo esquece do rombo do INSS, todo mundo esquece do tanto que esse cara já roubou e já prejudicou o nosso país. O partido, não só ele, o partido dele, o partido do PT, o quanto que ele já prejudicou o nosso país e o quanto que o nosso país já rolou ladeira abaixo. Aí é fácil ir lá na rede social e fazer o canto da sereia para encantar todo mundo. Agora vai lá, eu quero ver ele resolver. Se ele resolver, eu vou ser o primeiro a vir aqui e gravar um vídeo falando, não, o Lula foi um presidente que lutou pelo país, que defendeu o país e deu certo. Só que eu acho que essa situação está muito longe de ser resolvida. Infelizmente, como ele diz, o Brasil é um país soberano, mas desrespeitado, mal administrado e roubado. É por isso que a gente está onde está hoje.